Glória a Deus. Centro Apostólico é o nosso lugar. Amém? Glória a Deus por isso. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode sentar, querido, fica à vontade. Amém? Enquanto uns se abraçam, diga assim: glória a Deus. O Senhor é bom. Sua misericórdia é grande. A casa de meu pai, diga assim: a casa de meu pai. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser ligar a sua Bíblia, não precisa projetar, vamos ler Evangelho de João, no capítulo 14, vamos ler alguns versículos. Pode deixar lá a tela, Félix, já vamos iniciar. Diz assim a palavra de Deus, presta bem atenção. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. No versículo 4 diz assim: mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. No versículo 5, Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? No versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Versículo 11 diz o seguinte: crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, preste atenção, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, vou repetir: conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim,
e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei nele. Disse-lhe Judas no verso 22, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Diga assim: e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. E no verso 26, Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Verso 27, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vou-lo dar como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e venho para vós. Vou repetir: ouvistes o que vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Até o versículo 29, diga: essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Preste um pouco atenção, dê um aplauso a Jesus. Palavras do Senhor. Pode tocar, Félix. Bem, queridos, como nós lemos no princípio do capítulo, Jesus falando com os discípulos diz que não fiquem aflitos, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creem também em mim, e na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito: pois vou preparar lugar para vocês. Pois bem, esse era o texto preferido, o meu texto preferido para ministrar nos velórios e nos enterros. Até que um dia pude entender realmente do que se tratava isso. Que não se tratava de Deus preparando moradas eternas, casinhas do céu, casas do céu, apartamentos, para que nós fôssemos lá um dia morar. Pode tocar, Félix. Veja o que Jesus está falando, nós lemos boa parte do capítulo. Esse capítulo é muito sui generis, ele é muito importante. Eu preciso que você fique ligado, que você preste atenção, que você fique no Espírito. Jesus, ele é um capítulo tremendo, porque ora Jesus está falando que ele está com eles, daqui a pouco Jesus está no Pai, daqui a pouco Jesus foi, daqui a pouco Jesus voltou, e o texto assim se desenrola. E nós precisamos entender, para compreender, porque a palavra nos dirige, a palavra nos leva a cumprir o propósito de Deus na terra e na eternidade, amém? Essa é a grande verdade. Então, meus queridos, minha querida igreja, amados do Senhor,
O que é a casa de meu pai? Bem, a casa de meu pai, no próprio Evangelho de João, pode seguir, Félix, é o templo. É o templo. Porque no próprio Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 16, vai dizer o seguinte, vocês conhecem esse texto. Jesus entra lá e fica estarrecido. Nós vemos Jesus lá raivoso, ele pega uma espécie de relho, para nós entendermos, uma peça, e começa a bater, começa a virar as mesas, e ele declara aos que vendiam pombas ali naquele lugar: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então, no próprio Evangelho de João, nós já temos um indício, ou pelo menos uma resposta, do que essa casa do meu pai, que tem muitas moradas. Enquanto eu pregava isso nos velórios, muitos anos atrás, é verdade, porque haveria uma morada para aquele defunto, aquele irmão ali, que agora estava ali, haveria uma morada preparada para ele no céu. Só que a casa de meu pai, aparentemente, é o templo. Bem, mas nem existe mais templo. Então nós entramos numa sinuca, mas vamos adiante, vamos adiante. É o templo, na verdade, Jesus está se referindo aos crentes em Cristo e a sua habitação no Espírito. Vou repetir, em verdade, Jesus está se referindo a nós, a eu e você, a você que está no YouTube, a você que está aí em casa, sentado no sofá, você que nem crente é. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Hoje é o dia de você encontrar sua morada. Por favor, não saia desse lugar. Você que está assistindo isso, não sei quantos meses depois. Qual é a finalidade disso tudo ficar gravado? Qual é a finalidade das redes sociais? Para que vocês ficam gravando os cultos? Uma vez perguntaram para mim. Acho que eu não vou gravar mais, não sei o quê. É óbvio. Tem gente que vai ouvir talvez isso daqui 1, 2 anos e vai encontrar sua morada, vai encontrar sua casa, vai vir de volta para casa. Então Jesus, quando disse que na casa do meu pai há muitas moradas, ele está se referindo a nós, a eu e você. E a sua habitação em espírito. Eu preciso aprofundar isso para você, porque você não vai sair da mesma maneira que entrou aqui quando você entender tudinho isso daí, porque é a palavra de Deus. Continua, Félix. Afinal, se a casa do meu pai é o templo, o que é o templo na nova aliança? O que é o templo hoje? O que é o templo no Novo Testamento? Nós estamos vivendo a aliança dita da graça. Alguns dizem, nós estamos vivendo a era da igreja. Nós estamos vivendo a nova aliança, que é melhor. Aquela aliança que nós celebramos no dia da ceia, todo aquele ato profético, aquela ministração é para celebrar a nova aliança, o corpo e o sangue do Senhor, que substitui toda a antiga aliança. Mas o que é? Continua, Félix. Vai. Jesus é o templo. Ora, nós estamos trabalhando com o Evangelho de João. No próprio Evangelho de João, no capítulo 2, fica claro que Jesus é o templo. Ele é o próprio templo. Mas é muito mais do que isso. Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Ele estava desafiando a religião daqueles dias. Olhando para o templo, eles dizem: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Ele estava falando dele e da sua ressurreição. Lembre-se que 3 dias depois ele ressurgiu dos mortos. Sim ou não? Destruam esse templo, me destruam, que eu o reconstruirei em 3 dias. Ah, meu Deus, tudo é profético. Mas aí os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado.
você está blasfemando, você está dizendo loucuras. Esse templo, essa construção aonde Deus habita, onde é o centro de tudo para nós, a nossa religião, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. E o próprio Evangelho de João, no versículo 21, no capítulo 2, explica tudo. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Então, o templo é o corpo de Jesus. Estão entendendo? Estou fazendo um raciocínio bem lento aqui para vocês, bem devagar. Continua, Félix. O que é o templo? O templo é também, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Então o templo também é o nosso corpo, é o teu corpo? Sim, diga, o templo é o meu corpo. Ficou um pouco mais sério agora, né? Enquanto era de Jesus, tudo bem, era com ele mesmo o negócio. Agora é meu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitos Henriques, há muitas Cíntias, há muitas Anas Marias, há muitas Lindas, há muitas Joanas, há muitos Augustos, Albertos e Antônios. Na casa de meu pai é tanta gente. Vamos adiante. O templo é também a figura da igreja. Olha 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se. Paulo falando a Timóteo. Olha, as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, a casa de Deus é a igreja, o templo é a igreja, eu sou a igreja, Jesus é o templo. Estão entendendo? Tudo se fechando. Vocês também sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. 1 Pedro 2,5. Continua. O templo é a própria igreja. Diga assim, o templo hoje é a própria igreja. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,16. Eu e você, como igreja, eu e você somos santuário, eu e você somos templo. Não existe mais templo físico. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Acho que vocês já estão entendendo tudo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forrasteiros, mas vocês são concidadãos, são cidadãos junto, membros da família de Deus. Vocês são membros da família de Deus? Então vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem uma morada de Deus, por seu Espírito. Efésios 2, 19 a 22. Continua, Félix. A casa de Deus, esta casa somos nós. Hebreus 3, 6 diz que nós somos essa casa. Diz que se Cristo é fiel como filho e sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. O autor de Hebreus diz que essa casa somos nós. Eu e você que somos lavados pelo sangue de Jesus.
eu e você. Jesus estava dizendo, estava falando da sua crucificação. Todo o contexto do capítulo 14 é a sua crucificação e a sua ressurreição. Preste bem atenção, o contexto desse capítulo é a crucificação e a ressurreição. Jesus não estava dizendo que ia para a casa do Pai preparar um lugar para nós morarmos no céu. Jesus estava dizendo simplesmente o seguinte: que Ele ia morrer na cruz, ia ressuscitar ao terceiro dia, ia ascender aos céus, e depois Ele enviaria o Espírito Santo, aquele outro Consolador que agora iria preparar lugar, iria morar dentro de cada um, como se fosse uma casa espiritual, dentro de mim e dentro de cada um de vocês. Estão entendendo? Vou lhes preparar lugar. Enquanto nós esperamos o cumprimento de todo o propósito e atuamos aqui na terra, estabelecendo o reino de Deus, sendo apostólicos, fazendo e entendendo a grande comissão, discipulando as nações, influenciando todas as esferas sociais, Ele está preparando essa casa, Ele está fazendo que esse lugar preparado para Ele cumpra o seu propósito aqui na terra. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar lugar. Eu vou aos céus e envio o Espírito Santo para vocês. É eu mesmo com vocês, é eu mesmo morando em cada um de vocês, para que vocês possam cumprir com todo o bom propósito. Aleluia. Continua. Deus não quer construir mansões ou lugares celestiais, lugares extraterrestres. Não é disso que se trata. Por favor, igreja, leia a Bíblia, comamos da palavra, entendamos da palavra, recebamos isso com graça no coração, que isso possa nos trazer lavar nossa alma. Deus não quer construir mansões ou lugares no céu para a gente escapar daqui, porque aqui está ficando meio apertado o negócio. Ele não quer nos levar para lá. O que nós vemos no Novo Testamento, igreja, por favor, preste atenção nisso, é Deus preocupado em edificar a sua igreja o tempo todo aqui na terra. Por isso que Ele vai e prepara lugar para enviar o Espírito Santo a morar em cada crente. É o próprio Deus, é o próprio poder de Deus. Meu Deus do céu, temos que ter consciência disso, 24 horas por dia, até dormindo, até sonhando. Nós precisamos ter consciência que o Espírito Santo habita em nós, que somos a morada de Deus em espírito, para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Amém? Me ajuda aí, gente. Continua. Deus deseja ter uma habitação no homem. Este é o mistério da sua vontade. Muitos cristãos querendo ter uma casa no céu, com ruas de ouro, pedras preciosas. Esse é o meu sonho, tudo vai se realizar. Ensinamos o evangelho errado.
Ensinamos o evangelho que as coisas aparentemente boas dessa terra, do reino de Deus, só vão ser possíveis na eternidade, depois que nós morremos. Precisamos reevangelizar a igreja, gente. Eu já estou concordando com meu amigo JB Carvalho, ele afirma isso. São palavras dele. Temos que reevangelizar a igreja. Deus deseja uma habitação no homem. Esse é o mistério da sua vontade. Você que me ouve aí, YouTube, Instagram, Facebook. Deus deseja morar dentro de você, é dentro de você. Deus não quer te tirar, te arrancar do teu problema. Deus não quer te arrancar dessa dificuldade que você está. Não quer te exportar para a Antártica, não. Ele quer pegar na tua mão e você vai passar pelo meio do fogo. Você vai passar pelo meio das águas e não vai se submergir, não vai se queimar. Ele diz que toma na tua mão. Deus quer uma habitação no homem. É essas casas espirituais que Ele está edificando na terra. A sua igreja poderosa, cheia de poder e de graça e de amor pelo perdido, amando as nações. Deus continua amando como amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça. Eu sou capaz de apostar, Ele faria tudo de novo por mim e por você. Diga, graças a Deus. Eu não consigo imaginar um Deus que eu tenho. Eu não consigo imaginar um Deus que eu tenho. Em Efésios 1,19 diz que nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Ele revelou em Cristo o mistério da sua vontade, que é morar em cada um de nós. Continua, Félix. Eu nem sei mais o que é que tem lá. Qual é o propósito eterno de Deus? Corra para isso. Desesperadamente Paulo diz que corria como se fosse numa corrida. Ele usou a visão dos jogos. Talvez uma corrida de bastão, uma de 100 metros rasos, eu não sei. Ele disse que não olhava para trás. Ele disse que fixava. Ele disse que não esmurrava a esmo, ele não esmurrava o vento, o ar. Ele era objetivo e certeiro naquilo que ele tinha. E ele não ficava olhando para trás. Ele olhava para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, o Senhor. Onde você tem focado o teu olhar? Você é casa de Deus. Você é morada de Deus no Espírito. Continua, Efésios 3, 10 e 11. Com o fim de preparar a sua igreja, é o corpo de Cristo sendo edificado. E em Efésios 4, 12, você conhece isso. Com o fim de preparar, que é aperfeiçoar, treinar, alinhar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado, edifício, construção, tudo de novo. Pedras vivas. Eu sei que você já está entendendo, você já sabe isso. Mas nós somos apostólicos. E nós precisamos ser permanentemente ativados. Permanentemente impulsionados. Eu quero que você saia daqui essa noite com uma gana tão grande no teu coração, que se alguém passar na tua frente, ou na esquina, você vai e pega a pessoa pelo cangote, se for necessário. E Deus vai colocar uma palavra na tua boca, porque é palavra dele, não será a tua palavra. Ah, meu Deus. Eu vejo essas células aumentando, eu vejo tudo isso multiplicando, eu vejo isso cheio do poder de Deus.
gente impondo as mãos e pessoas sendo curadas. Isso tem que ser normalidade, tem que ser vida normal, cotidiano, não vai ser mais exceção. Esperem esse dia se aproxima. É como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito. Não esperem as coisas diminuírem, não, esperem as coisas aumentarem, se amplificarem, se reproduzirem, se ampliarem. Esperem isso. Espere o reino crescer de tal maneira como o levedo fermentando a massa, como aquela semente da mostarda que está crescendo, 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 e se torna aquela árvore gigante, onde as pessoas vêm se aninhar, vêm tomar o seu refrigério, vêm se aninhar. Dos desertos da vida. Quem sabe você é uma árvore frondosa no meio de um deserto de alguma família que tem por aí? Não sei, deve ser. Quem sabe você é o refrigério que Deus preparou para uma empresa que tem por aí? Quem sabe você é a solução para uma escola que tem por aí? Quem sabe você é a resposta de oração para um povo que tem por aí, clamando por respostas. Deus jamais fará alguma coisa na terra sem usar um filho ou uma filha dele. É simples assim. Quem é que está disposto aí? Levanta as mãos, digo: eu estou aqui, usa-me a mim. Poxa vida, me ajuda aí, gente. Usa-me a mim, eu quero ser usado. Eu sou morada de Deus. Espero que você seja, e aleluia. Continua, aleluia. A igreja finalmente se consumará, diga assim: consumará, se tornará. O que? Está escrito aí, diga aí, me ajuda. A nova, aleluia, diga assim: a igreja, finalmente, um dia, na sua plenitude, se tornará a nova Jerusalém. E aí você vai para o Apocalipse. Aí Apocalipse 21:1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar não mais existia. Isso é no final do Apocalipse, tá? Bem no final, penúltimo capítulo. João é levado num monte alto e a visão se abre. A cidade descia do céu. Apocalipse 21:2 continua João dizendo, relatando: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Meu Deus! Ela descia do céu para casar aonde? Na terra. Esse é o clímax da igreja. Esse é o propósito final da redenção, o discipulado das nações, a influência em todas as áreas, os negócios, a cultura, os governos, as artes, os business,
a mídia, tudo serão do Senhor e do seu Deus, e toda a terra será cheia da sua glória. Você acredita nisso? Então você é apostólico. Mas a visão continua. Apocalipse 21:3. Ouvi uma voz, fica lá, Félix, pelo amor de Deus. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia. João está tendo uma visão e ele percebe tudo isso, e agora ele ouve uma forte voz que vinha do trono. Meu Deus, conta, João. A voz forte dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Diga aleluia. Finalmente o sonho de Deus vai se cumprir, porque 18 vezes, 18, de Gênesis a Apocalipse, ele fala isso: eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo, eu serei seu Deus. Eles serão o meu povo, eu serei seu Deus. Eles serão 18 vezes. É sério isso. Isso arde no coração dele. Espero que arda no teu coração também. Porque se não arder no teu coração, você não vai para o inferno, não se preocupe. Eu sou pregador da esperança, embora eu acredite no inferno, que foi feito para Satanás e seus anjos. Alguns não querem, vão ter que compartilhar esse negócio lá com ele. Paciência, o que é que vão fazer? É bem assim. É triste, mas vão ter que falar de forma mais amigável, digamos assim. Mas eu quero dizer o seguinte: se não arder isso no teu coração, você não irá para o inferno. Mas talvez você tenha um inferno de vida aqui. Está me ouvindo? Alguém pode dizer misericórdia? Pode arder no teu coração? Félix, eu estou esperando lá. São meus códigos secretos aqui, não se preocupe. Então faça arder desesperadamente. Você tem que orar por um monte de coisa. Eu sei que você tem que orar por tanta coisa. Você tem que orar. Olha, eu imagino o seu caderno de oração, se é que você tem um caderno. Eu imagino a sua rotina de oração, se é que você tem rotina de oração. Eu imagino você de manhã tendo um devocional, se você tiver um devocional. Você vai orar, você vai orar por tanta coisa. Nem tem tempo para orar tudo. Mas ore para arder isso no teu coração. Ore para arder isso no teu coração. João fica estupefado porque a Jerusalém, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, não tem templo. Mas é claro, nós sabemos, falamos isso a noite inteira. É o que Jesus está dizendo para eles no capítulo 14. A casa de meu pai não é mais o templo, é você. E João diz então: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus poderoso e o Cordeiro. Dê um aplauso a Jesus, fica de pé. Dê um aplauso a Jesus, fica de pé. Ei, você é templo. Agora comece a orar intensamente para Deus te colocar esse fogo.